Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aí a graça de estarmos abençoados pelo Santíssimo nesta solenidade da Santíssima Trindade. Muito significativo que o nosso congresso seja celebrado nesta solenidade litúrgica. Trindade, que é o grande sinal da unidade. Novas comunidades no coração da igreja e a igreja no coração das novas comunidades. O tema agora proposto é testemunho de uma comunhão efetiva com toda a igreja. Eu quero desenvolver nesse tema esta questão, as novas comunidades como expressão da comunhão eclesial. Para que nós sejamos uma expressão da comunhão eclesial, precisamos antes viver essa comunhão internamente e entre nós para o sermos com toda a igreja. Isso até foi falado ontem, comentado ontem, rezado ontem, que para estarmos no coração da igreja, a igreja no nosso coração, formando esta unidade, esta comunhão, é necessário que também entre nós, primeiro, cada comunidade viva no seu interior, no seu interno, esta comunhão, esta unidade. Para isso, muitas vezes nós temos que perder, como o padre disse ontem na missa, né? É preferível perder a razão, não é? Para não perder a comunhão. Foi algo assim, né? Então, eu me lembro do Jean Vanier, no livro Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. Ele vai dizer que numa comunidade, tantas quantas forem as cabeças, serão as ideias de comunidade. Cada pessoa tem a sua ideia de comunidade, mas nós temos que abrir mão para que aquilo que Deus pensou vigore em nossas comunidades. É a ideia de Deus sobre a nossa comunidade é que precisa vingar, não as diversas ideias que nós temos, inclusive a do próprio fundador. Muitas vezes nós temos que quebrar nossos conceitos, a nossa razão, muitas vezes, para que a vontade de Deus seja feita, a vontade de Deus se manifeste. Obrigado. É uma quebra de coração. E aí nós vamos exercitando, Deus vai nos fazendo exercitar isso no interno das nossas comunidades, e aí então nós podemos, com outros irmãos, com outros carismas, dentro de uma diocese, uma arquidiocese, dentro de um regional, aí nós conseguimos exercitar já num outro elo esta comunhão. E aí, ao mesmo tempo que nós temos comunhão entre nós, aí então estamos mais preparados para essa comunhão com a paróquia, com a diocese, que é fundamental, e com a Igreja Universal, unindo o nosso coração ao coração do Papa. Cada carisma dado por Deus para as nossas comunidades, vivendo internamente essa comunhão, a gente já está vivendo o que Deus nos lança a partir daí a ser igreja. Mas o risco
falávamos ontem, o cardeal prefeito do dicastério para os leigos, família e vida, cardeal Farrell, ele trouxe para nós alguns riscos. O risco é nós pararmos nessa fase. Está bom entre nós, e eu dizia ontem, vamos fazer então uma tenda e a gente fica aqui. Não dá para parar aí. Ontem eu encontrei, não sei se ela está aqui, uma pessoa, uma senhora do movimento dos focolares. Está por aqui hoje? Tem alguém dos focolares aqui? Tem? Não, hoje não está, né? Mas eu conversava um pouco com ela e lembrava de Chiara Lubick, a fundadora, e ela, com seu carisma, especialista em unidade, né? E Chiara Lubick dizia assim, que nós só temos comunhão quando sonhamos o sonho de Deus, e a unidade só se faz quando há comunhão. Nós só temos comunhão quando sonhamos o sonho de Deus. Então lembram que ontem eu dizia que cremos que o cáris é um sonho de Deus colocado no coração do Papa Francisco como serviço de comunhão para toda a corrente de graça, renovação carismática católica, todas as expressões carismáticas. Então, a comunhão, só temos comunhão quando sonhamos o sonho de Deus, que é o desejo de Deus, é o projeto de Deus, é a vontade de Deus. E a unidade só se faz onde há comunhão. Então muitas vezes a gente reza pela unidade, mas não temos comunhão. A unidade não se faz onde não há comunhão. Não há comunhão se não sonhamos o sonho de Deus. Fazer parte, aí eu repito, a gente vai batendo nessa tecla, né? Fazer parte entre aspas, né? Porque nós não somos membros do cáris, mas enfim, somos essa corrente de graça. Fazer parte do cáris é fazer parte desse sonho de Deus, um sonho de Deus que eu entendo que é um mundo cada vez mais evangelizado. É a cultura de Pentecostes sendo instaurada em todas as sociedades. E também reforço o que disse ontem, que é muito importante, tudo isso vivendo a santidade. Não adianta somente uma cultura de Pentecostes que nos leve a evangelizar, que nos leve a pregar o Evangelho e nós não vivermos a santidade, porque vai chegar no final, o Senhor vai dizer, não te conheço, porque muitos pregaram em nome do Senhor, mas Senhor, nós pregamos em teu nome, não te conheço. O Senhor só vai reconhecer aqueles que viveram, que buscaram viver a santidade. Obviamente reconhecendo a nossa condição de pecadores, mas na busca, buscando sempre. Padre Pio, ele tem uma frase que diz assim: o prêmio é dado para quem começa e termina, não para quem começa e depois para. Então aquele que persevera até o fim, o evangelista Mateus vai dizer isso, quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Então esse é o grande objetivo do cáris, dos nossos carismas, é a santidade, meus irmãos. Nós precisamos nos convencer disto. Não adianta nada, não adiantará nada as nossas obras, as nossas estruturas, os nossos projetos formativos, os nossos encontros, os nossos congressos, se ao final das nossas vidas nós não nos apresentarmos santos diante de Deus. Tudo isso será em vão. Tudo isso será em vão. São Paulo nos adverte para a gente tomar cuidado, para não chegar no final da carreira e não ter nada para apresentar ao Senhor. A comunhão eclesial, ela deve ser feita no amor. E tem por finalidade fazer com que o mundo creia. Isso já disse ontem, né?
Ela tem por finalidade fazer com que o mundo creia e acredite no Senhor. Se esse é o objetivo de toda evangelização, significa que o alicerce de toda a ação evangelizadora da igreja deve estar no amor, na comunhão, a unidade. Ao contrário, a evangelização da igreja será ineficaz. Será como bronze que soa, não é? Ou como símbolo que retine, como adverte São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Em outras palavras, eu não sei se aqui vocês têm essa expressão, já ouviram a expressão carroça vazia? É gente que só faz barulho e não tem conteúdo nenhum. É isto. Uma evangelização que só faz barulho e não tem amor no coração é carroça vazia. É carroça vazia. Por isso, toda a comunhão com a igreja, estar no coração da igreja, é nessa condição de amar, é nessa condição de amor. Não há uma outra condição. Essa é a condição para vivermos no coração da igreja. Voltamos a Santa Teresinha, quando descobre, encontra a sua vocação. E no coração da igreja eu serei o amor. Vejam, o caminho é este. Temos duas orientações do Senhor na palavra de Deus que nos indicam o caminho para chegarmos à comunhão, à unidade, para estarmos no coração da igreja, a igreja estar no nosso coração e seguirmos em santidade de vida, que é o mandamento novo e o somos um, de João 17. Já reforçava isso ontem, a oração sacerdotal de Jesus. João 17, 20 e 23, o Senhor diz assim no Evangelho: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. É o que nós temos no ícone da Santíssima Trindade. Esta revelação a Abraão, retratada no ícone, escrita no ícone, que mostra a Santíssima Trindade, refletida, representada naqueles três anjos da visita na visita de Abraão. Então, aqui está, né? Jesus, com certeza, no seu coração, na sua mente, pensava nessa passagem do Antigo Testamento, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. E o Espírito, a gente sabe, o Espírito é o amor do Pai e do Filho, está ali na Trindade, um só. Para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Para que eles estejam em nós, e o mundo creia. Vejam, para o mundo crer é necessário que nós estejamos na Trindade, nesta unidade, nesta comunhão entre as três pessoas divinas. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Vejam, a oração de Jesus é para sermos perfeitos na unidade.
O Senhor não quer nada menos nem mais do que isso. Ele quer de nós, a sua igreja, a perfeição na unidade. E aí vem essa condição, como condição: e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. O mundo só vai reconhecer que o Senhor foi enviado se a nossa comunhão for perfeita. Eu quero trazer aqui algo que eu julgo uma riqueza, um tesouro da nossa igreja, que é a carta apostólica de João Paulo II, Novo Milênio e Neunte. Novo Milênio e Neunte. Aqui, João Paulo II, nos números 42 a 45, tem como tema, interessante, que o capítulo 4, que é justamente esse capítulo que João Paulo II vai trabalhar a comunhão. E o tema do capítulo 4 é testemunhas do amor. Então, no capítulo sobre o amor, João Paulo II trabalha a questão da comunhão. Ele vai dizer assim, e aí então é aquele primeiro elemento que eu disse da palavra de Deus, que é o mandamento novo, e a unidade, que sejam um. O caminho para alcançarmos esta comunhão com a igreja e entre nós. E ele começa no número 42 assim: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É João 13:35. Se verdadeiramente contemplamos o rosto de Cristo, amados irmãos e irmãs, diz João Paulo II, nossa programação pastoral não poderá deixar de inspirar-se no mandamento novo que Ele nos deu: como eu vos amei, também vós deveis amar-vos uns aos outros. É o versículo anterior, né? João 13:34. Que também é uma condição. É uma condição. Todos saberão que vocês são meus discípulos, é condicional. Se vos amardes uns aos outros. Só que aí tem uma novidade que Jesus traz no Evangelho. Como deve ser esse amor uns aos outros? Que é o mandamento novo. Como eu vos amei. Esse é o critério de amor que o Senhor coloca sobre nós para amarmos uns aos outros. Não é o nosso critério de amor, é o critério dele, é como ele nos amou. Assim vós deveis amar-vos uns aos outros, para que o mundo reconheça que vocês são meus discípulos. Eu fico pensando como é frágil, como é falho o nosso amor. Será que o mundo consegue reconhecer em nós que somos discípulos de Cristo? Será que nós já estamos amando como Ele nos amou? Não é opção, meus irmãos, é condição. O Senhor não deixou a questão da unidade e do amor como opção, é condição de discípulos, é condição. Diz, continua João Paulo II, se torna necessário um decidido empenho programático no âmbito da Igreja Universal e das igrejas particulares, o da comunhão, koinonia, que encarna e manifesta a própria essência do mistério da igreja. A koinonia, a comunhão, encarna e manifesta a própria essência da igreja.
E aquilo que é essencial é vital. Ou seja, tudo aquilo que é essência mantém o corpo vivo. Se um dia eu perder uma perna, um pé, um braço, eu morro? Provavelmente não. Agora, se alguém vem e tira o meu coração, é essencial. Se alguém tirar todo o sangue do corpo, é essencial. É vital. Então, aquilo que é essência é vital. Então, para a vida da igreja, é essencial a comunhão, a koinonia. A comunhão é o fruto, veja, olha que bonito isso aqui, e a expressão do amor, que brotando do coração do Pai eterno, se derrama em nós mediante o Espírito que Jesus nos dá. Romanos 5:5, já vimos isso ontem. A comunhão é fruto e a expressão do amor. Comunhão é expressão do amor. Ao realizar essa comunhão de amor, a igreja manifesta-se como sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Aqui João Paulo II cita Lumen Gentium, lá do Vaticano II. Me chama a atenção que aqui, vivendo esta comunhão de amor, a igreja é um sacramento, é um sinal da íntima união de Deus e da unidade. Vejam, ele não diz aqui unidade dos cristãos, diz unidade de todo o gênero humano. Aqui, através do Vaticano II e João Paulo II reforçando isso, ele mostra que a nossa comunhão precisa atingir a humanidade. Ela precisa atingir a humanidade, porque a igreja é este sinal da unidade de todo o gênero humano. Diante da realidade que vivemos hoje, a gente percebe que a missão é árdua, é muito grande. E aí ele diz no 43, fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Eis o grande desafio que nos espera no milênio que começa. Se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo. João Paulo II foi profético, porque ele estava olhando o novo milênio, a igreja do novo milênio que somos nós. E nós já andamos quase 25 anos, quase um quarto do primeiro século do novo milênio, nós já caminhamos. E João Paulo II antevia isto, fazer da igreja a casa e escola da comunhão é o grande desafio que nos espera no novo milênio. Mas ele diz que isso é a expectativa, o anseio profundo do mundo. Ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo não reconheça, mas o mundo anseia, o mundo tem sede de ver em nós cristãos este amor, essa unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito e entre nós. Somente assim esse mundo vai crer que o Pai enviou Jesus. Continua o Papa, antes de programar iniciativas concretas, isso somos especialistas, né? Planos de ação, planos pastoral, isso a igreja tem de monte, né? Nas nossas bibliotecas tem lá todos os triênios, quadriênios, biênios, de todos os planos pastorais. Entra um, sai outro, entra uma assembleia, sai outra, e nós fazemos planejamentos estratégicos de uma série de coisas, nos tornamos especialistas em planejar.
E aí João Paulo II diz assim: antes de programar iniciativas concretas, é preciso promover uma espiritualidade de comunhão, elevando-a ao nível de princípio educativo em todos os lugares onde se plasma o homem e o cristão, onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se constroem as famílias e as comunidades. Antes de qualquer programação, meus irmãos, a gente tem que dar atenção a isso que o Papa colocou para toda a igreja. É preciso promover uma espiritualidade da comunhão. Espiritualidade da comunhão significa, em primeiro lugar, ter o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade, que habita em nós e cuja luz deve ser percebida também no rosto dos irmãos que estão em nosso redor. Nós temos que estar no mistério da Trindade para que no nosso rosto brilhe este mistério, brilhe este amor da Trindade. E as pessoas reconheçam isto. As pessoas reconheçam isto. Espiritualidade da comunhão significa também a capacidade de sentir o irmão de fé na unidade profunda do corpo místico. Está aí a responsabilidade da ARC, o corpo místico de Cristo, né? Sentir o irmão de fé na unidade profunda do corpo místico, isto é, como um que faz parte de mim, para saber partilhar suas alegrias, seus sofrimentos, para intuir seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade. Palavras profundas, contundentes de João Paulo II, para dizer, se nós queremos entrar neste caminho da espiritualidade de comunhão, temos que ter essa capacidade de sentir o irmão de fé. E lembram que ontem eu falava do coração, é o sentir do coração, sentir o irmão de fé, começando em nossas comunidades, nessa unidade profunda do corpo de Cristo. Entender que nesse amor, sentindo o irmão, é um que faz parte de mim, para partilhar alegrias, sofrimentos, angústias, anseios. E vejam, a unidade, a comunhão, o amor cura e dá remédio às suas necessidades. Dá remédio. Dias atrás eu ouvi, creio que foi de um sacerdote, numa pregação, falava também sobre fraternidade. Ele falou: o dia em que você ou alguém perguntar para você na sua comunidade, cadê o teu irmão? E você disser, eu lá sei onde está meu irmão, nós perdemos tudo. É a mesma palavra que Caim disse quando Deus perguntou, cadê o teu irmão? Eu tenho que dar conta do meu irmão? Eu lá sei onde está meu irmão? Eu não quero saber do meu irmão. Por quê? Porque ele já tinha matado o seu irmão. Quando a gente diz, eu não sei onde está meu irmão, eu não quero saber do meu irmão, porque nós já matamos esse irmão no nosso coração e rompemos com o amor, com a comunhão e com a unidade. Então, dar remédio às necessidades. Este é o indicativo que João Paulo II deixou para nós como um grande testamento. E depois vocês podem conferir, não vou ler o restante, acho que o essencial está aqui, desse documento, que é importante termos presente isto no coração, né? Esse destaque da necessidade da comunhão. E aí eu repito,
não é opção, é condição. Que opção você escolhe? Eu quero isso, não quero aquilo. Não, é condição para nós vivermos o batismo, para vivermos a consagração, os compromissos que temos em nossas comunidades. Enquanto a gente não se convencer disto, meus irmãos, nós não vamos conseguir estar no coração da igreja e colocar a igreja no nosso coração. É o risco, um dos riscos que o cardeal ontem listava, eu trazia aqui para vocês. Não só não estar em comunhão com a igreja, mas estar ao lado ou fora dela. Que causa uma tristeza nos nossos corações, no coração de Deus, o coração de Jesus, tão ferido, tão chagado, de tantas divisões. As divisões entre nós, as divisões na igreja, continua como na época dos apóstolos. Eu sou de Paulo, eu sou de Silas, eu sou de Pedro. Não, o que nós temos que dizer é: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Fazendo um paralelo aqui para a gente entender, o padre Francisco Amaral, lá de Cuiabá, bem presente aí nas redes sociais, é um dos grandes divulgadores da devoção à Nossa Senhora e da consagração, segundo o método de São Luís, a Nossa Senhora, né? A vocação dele nasce na renovação carismática católica, e ele se tornou o grande divulgador no Brasil. Inclusive foi ele que influenciou o padre Paulo Ricardo à devoção à Santíssima Virgem. E aí, numa pregação, numa homilia, ele disse assim: algumas pessoas vêm e me perguntam: padre, o senhor é mariano ou o senhor é carismático? Aí a resposta dele: eu sou católico. Eu sou católico. É isso. Por quê? Porque se percebe pessoas que chegam e se consagram a Nossa Senhora, não querem saber dos carismáticos e vice-versa. Eu iniciei minha caminhada, o meu início de conversão lá em 82, com a Legião de Maria. E na Legião de Maria fui amando Nossa Senhora, conhecendo Nossa Senhora, e ela me levou à renovação carismática. E eu lembro que o coordenador na época, lá da nossa região episcopal, olhava para nós da Legião de Maria, que rezávamos o terço, e nos classificava de mariólatras, porque a gente rezava o terço, ou porque a gente queria rezar o terço no grupo de oração, como se fosse um pecado grave isso, né? Então nós éramos mariólatras. Imagina. Então, esses tipos de conceito precisam cair. Precisam cair. Aliás, não vai ser nem o momento agora, porque não entra no tema do congresso, mas só para dizer isso, né? A maior carismática que já existiu foi Maria, a mais plena do Espírito Santo, a mais cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, cheia de toda a plenitude. Só dou um exemplo, e aí encaixa com o que eu quero dizer no final aqui, indo para aquele que pode operar em nós a unidade e a santidade, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, que é o Espírito Santo. Vejam, nós que somos corrente de graça, renovação carismática católica, temos aí, normalmente a nossa experiência de encontro com Deus foi feita o quê? Dentro de um processo, um seminário de vida no Espírito, uma experiência de oração.
tinha lá todas aquelas palestras. Pelo menos comigo assim, lá em 84, 85, foi assim, fizemos um seminário, na época eram 12 semanas, depois nós íamos para um retiro de final de semana, aquelas palestras todas, o amor de Deus, o pecado, a salvação, o senhorio de Jesus, o Espírito Santo como promessa de Deus, a palestra dos dons carismáticos e a efusão do Espírito Santo. E aí no final do dia, do domingo, à tarde do domingo, as pessoas iam rezar por nós, pedindo o batismo no Espírito Santo. E ali de fato foi o que transformou a minha vida. Temos aí todos os nossos esquemas, todas as nossas estruturas. Maria, cheia do Espírito Santo, desde a sua concepção, lá no ventre de Ana, plena do Espírito, ela recebe o anúncio do anjo e imediatamente vai até Isabel. O que acontece na casa de Isabel é algo extraordinário. O que Maria disse para Isabel? Ela chegou lá para Isabel, olha, aqui o amor de Deus, né, que nos amou, né, desde o início, citando os profetas. Deus nos amou por primeiro, o seu amor é um amor eterno, e nesse amor, né, aí ela citaria João 3,16, Deus de tal modo amou o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, né, não pereça, mas tenha vida eterna, e a promessa de Jesus de enviar o Espírito, enfim. Não, né? O que Maria disse para Isabel foi, na nossa linguagem, oi. Talvez ela tenha pronunciado shalom como judia, mas foi oi, bom dia minha prima, boa tarde. E com esta palavra de Maria, a palavra de Deus diz o que? Isabel ficou cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e não somente ela, mas João Batista, no ventre de Maria, foi tocado profundamente por essa realidade carismática do Espírito Santo. E vejam, foi tão forte o toque do Espírito em João Batista, que ele foi santificado no ventre de Isabel, nos ensina a igreja. Ele foi santificado. Ele não nasce como nós, com o pecado original, porque ali no ventre de Isabel, por isso é que a igreja celebra também o nascimento de João Batista. Os santos são celebrados na sua Páscoa, na sua morte. João Batista tem duas celebrações: em agosto, que é o martírio, e em junho, e para o Nordeste, São João, né? Inclusive é a data de fundação da nossa comunidade, 24 de junho, a natividade de João Batista, né? Aquele que nasce para morrer, decapitado, porque foi um profeta que denunciou um pecado que destrói as famílias. Ele denunciou o adultério. Hoje estão fazendo isso conosco. A gente denuncia os pecados que estão destruindo a família, cancelam a gente na internet, perseguem. Alguns são mortos por aí afora, querem calar a nossa voz. E este profeta que foi ali santificado no ventre, precisa ser o indicativo. Aliás, o padre Centini, ele aponta João Batista como uma espécie de baluarte, de patrono da formação. Interessante isto, né? Aquele que foi cheio do Espírito Santo. E Maria é esta. Então nós precisamos desta união de coração também, porque Maria é a mãe da igreja, e eu creio que quem vai nos levar para o coração da igreja é ela. E é ela que vai trazer a igreja para o nosso coração. Porque se Jesus é a cabeça da igreja e nasceu da Virgem Maria,
Uma mãe não dá à luz somente a cabeça do seu filho. Uma mãe dá à luz a cabeça e o corpo inteiro. Então ela, como mãe da igreja, deu à luz a Cristo, que é a cabeça, e nós que somos o corpo. Então é Maria que vai nos colocar no coração da igreja e vai colocar a igreja no nosso coração. Eu vou aqui encerrando, aí podemos preparar para fazer pelo menos uma música e um minutinho de oração. No discurso de João Paulo II, na vigília de Pentecostes de maio de 1998, ele diz isso daqui: o Espírito Santo está aqui conosco. Ele é a alma deste admirável acontecimento de comunhão eclesial. Veja, o Espírito Santo está aqui conosco e ele é a alma deste acontecimento de comunhão eclesial. E ainda no mesmo discurso: hoje, diante de vós, vejam, e diante de vós é para nós também, mesmo que a gente não estivesse lá, porque ele estava diante dos movimentos eclesiais e das novas comunidades. É para nós que João Paulo II está falando. Hoje, diante de vós, abre-se uma etapa nova, a da maturidade eclesial. Isto não quer dizer que todos os problemas tenham sido resolvidos. É antes um desafio, uma via a percorrer. A igreja espera de vós frutos maduros de comunhão e de empenho. Eu penso que o grande fruto deste congresso precisa ser este: atender a este clamor da igreja. A igreja espera de vós frutos maduros de comunhão e de empenho. Talvez aqui esteja a resposta para os fundadores, onde partilhávamos ontem. Por que o cálice está aí? Para que serve o cálice? O que nós podemos fazer? Está aqui, a igreja já nos disse. Ela espera de nós frutos maduros de comunhão e empenho. Então, um empenho renovado para buscar esta comunhão e esta unidade, para estarmos no coração da igreja e a igreja no nosso coração. Não estamos sozinhos, o Espírito Santo está aqui. Ele é a alma de tudo isto. Amém? Cantemos, vamos levantar, erga os seus braços. Nós não podemos pedir senão outra coisa, com a intercessão da Virgem Maria, que pela sua poderosa intercessão o Senhor derrame sobre nós, derrame sobre a sua igreja, derrame sobre as nossas comunidades, derrame sobre o Regional Nordeste 1, derrame o Espírito Santo, o Espírito de amor, o Paráclito, aquele que vai ser a alma da nossa comunhão, da nossa unidade, aquele que com Maria nos conduzirá ao coração da igreja e colocará a igreja no nosso coração. Ergue os teus braços e vai clamando esta graça pentecostal, esta graça carismática, esta graça do Espírito Santo, que é o amor de Deus. Derrama, Senhor, do coração da Trindade, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, sobre os nossos carismas. Enche-nos, Senhor, da tua graça. Dai-nos, Senhor, uma nova capacidade, um novo ardor, um novo amor de nós nos empenharmos pela comunhão e pela unidade. Ó Espírito Santo, fonte de todo amor, vem nos dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo o poder, vem inundar meu ser e me refaz. Ó Espírito Santo,
do amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inundar meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa brilhar na minha dor, dos planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar no teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Não quero mais viver assim, não me deixa brilhar na minha dor, dos planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque neste dia da Santíssima Trindade, nós hoje somos restaurados na nossa comunhão e na nossa unidade. Somos curados das feridas, das divisões. Que Maria, Mãe da Unidade, olhe por nós, por nossos carismas e por nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.